Ok. Obrigado a todos pela vossa presença. Uma boa noite. Posso fazer um breve resumo daquilo que, ou seja, de uma maneira prática, aquilo que eu faço. Sou realizador de cinema e publicidade. Neste momento estou mais concentrado nos filmes publicitários e acho que o modelo de campanha publicitária adequa-se perfeitamente àquilo que é este Billion Move, porque nós somos desafiados todos os dias a concretizar ideias e conceitos que são-nos fornecidos por agências para vender uma marca e torná-los filme, não é? Eu trouxe para aqui um modelo que normalmente costumamos utilizar. Esse modelo de apresentação e de organização é um modelo que serve para concentrar, é como, por exemplo, é como uma pauta musical, porque basicamente ele serve para concentrar todas as ideias, todas as características do filme num documento só, que tem a terminologia que nós utilizamos no cinema, ou seja, é uma linguagem que pode ser utilizada em qualquer parte do mundo por qualquer equipa de rodagem, ok? Eu vou partilhar com vocês alguns desses aspectos. Eu trago aqui uma dessas apresentações de um trabalho que eu fiz, terminei há 2 semanas atrás. Eu não vou percorrer todas as partes mais, ou seja, aquelas mais técnicas, eu vou falar por alto, mas eu acho que é uma grande ajuda para se perceber como é que nós podemos materializar e conceber um filme através de um conceito ou de uma ideia que nos é fornecida, está bem? Também começo por dizer que, apesar de tudo, o filme não é só técnica, é muito mais emoção, é muito mais leitura, é muito mais... ou seja, é muito mais estímulo também visual e é por essa razão que a avaliação feita de um filme, nomeadamente filmes curtos, ela tem que ser feita na medida emocional, ou seja, tem que ser feita emocionalmente e não só tecnicamente. Nós temos que perceber o que é que o realizador imprimiu na história através da sua linguagem, não é? E perceber se isso mexe connosco, como qualquer obra de arte. Ou seja, eu acredito que as obras de arte são feitas para mudar o sujeito, não é? E o espectador. E os filmes são isso também. Ou seja, nós entramos no filme, é-nos contada uma história, seja em que género for, e nós temos que sentir ou uma transformação, temos que sentir algum estímulo, temos que sentir algo e tem que haver uma interação, tem que haver um diálogo entre a peça de arte e ou seja, quem a faz e quem a está a ver, está bem? Então, eu vou partilhar com vocês aqui esse projeto que eu fiz. Eu fiz um projeto de publicidade para um filme de consignação fiscal, para uma associação chamada Fundação António Luís de Oliveira, e é uma associação que ajuda crianças que são negligenciadas pelos pais e acolhe essas crianças. E depois foi-nos proposto criar um filme publicitário para eles, que eles nunca tinham filmado, eles nunca tinham tido uma peça publicitária, algo que falasse sobre a associação, e muito menos uma peça que motivasse o espectador a fazer a consignação fiscal para depois poder pôr lá na caixinha quando tivesse a entregar o IRS para fazer o donativo, está bem? Então eu vou partilhar com vocês aqui no ecrã. Sintam-se à vontade para me interromper sempre que tenham necessidade, está bem? Se sentirem que eu vou muito rápido, se existir algum conceito que passe um pouco ao lado, vão dizendo, está bem? Desculpem. Neste momento não devem estar a ver nada, pois não? Ok. Conseguem ver? Eu pelo menos vejo bem. Estamos a ver, sim. Sim, sim. Ver o PowerPoint. Ok. Então, vamos sempre criar aqui um paralelo entre aquilo que eu vou expondo e aquilo que vocês depois, ou seja, vocês vão tirando aquilo que vocês acham necessário para a concepção dos vossos filmes e para a materialização das vossas ideias. Eu vou explicar o que foi feito para materializar este conceito, este script que nos foi enviado pela agência e pelo cliente, está bem? E como é que eu tornei isso um filme. Normalmente, existe uma reunião que nós chamamos de reunião de kick-off, que é uma reunião que é feita com o cliente, com a agência, com a equipa de produção e com a equipa de realização, que é a minha equipa, onde são definidos todos os aspectos do filme, ok? E isso vai sob forma de um documento que nós chamamos pasta de PPM, que é pasta de Pré-Production Meeting, ok? Dessa pasta, nós temos um trabalho que é feito a partir do momento em que nos é dada a ideia, é um trabalho que é feito por todos os departamentos, onde cada um
com a minha supervisão ou seja, eu acabo por ser quem reúne todos estes departamentos, criando aqui a ideia de algo que é pensado por mim, está bem? Como se eu fosse quase quem escreve o livro e reúne todas as condições para que depois esse livro se torne um filme. Essa tal pasta de PPM, esse documento, começa por uma ficha técnica, depois vai para o script. O script é fornecido pelo cliente e pela agência, que nos dizem o que é que eles gostariam de ver no filme. Depois, nós começamos a trabalhar esse script, tornando esse script uma narrativa. Essa narrativa é a base da construção do shooting. O shooting board não é um storyboard. O shooting board é uma peça técnica, ele é muito parecido ao storyboard, mas é estritamente técnico. É aquilo que nós vamos utilizar para fornecer ao diretor de fotografia, aos assistentes técnicos, onde eles vão ver exatamente o que nós vamos filmar, na escala onde nós vamos filmar e com quem vamos filmar. Depois falamos de location, que é os decors ou os sítios onde nós vamos filmar, ok? Depois a arte, que nós chamamos arte, é tudo o que é a nível de decoração desses locais, dessa location, desses sítios onde nós vamos estar a filmar. Depois definimos casting, ou seja, quem é que nós vamos estar a filmar, os atores que vão estar a interpretar, e depois enquadramos tudo num cronograma que nos vai dizer quando começar o trabalho, quando entregar o trabalho. Ok? Se houver alguma dúvida, sintam-se à vontade para me interromper. Alguns destes passos que vocês estão a ver aqui, eles não vão estar cá porque alguns são só técnicos, está bem? Mas eu vou tentar resumir da melhor maneira. Esta é uma equipa reduzida para um filme pequeno, que nós chamamos um filme low budget em publicidade, ok? Tem sempre o produtor executivo, o realizador, que neste caso sou eu, um assistente de realização, um diretor de fotografia, que é a pessoa que só se preocupa com a iluminação do filme. Depois há um coordenador de produção, que é a pessoa que enquadra isto num orçamento. Quando não há dinheiro, o coordenador de produção e o diretor de produção enquadram isto num orçamento, mesmo que não haja dinheiro, para nós termos a noção do que seria se tivesse que ser, ou seja, se tivesse que ser orçamentado. Portanto, é uma função que para este projeto não era estritamente necessária, mas que nós utilizamos na mesma para conseguir depois fechar o filme e enquadrar isto, e fechar o projeto e enquadrar isto depois para futuros projetos que tenham a mesma configuração. Temos uma secretária de produção, temos as responsáveis do guarda-roupa, que neste caso era um grupo, é uma empresa, e depois temos toda a parte de pós-produção. Essa parte de pós-produção é sustentada por uma produtora de pós-produção, que faz parte da produtora que me representa, que só trata dos grafismos, dos textos que entram em cima do filme, dos logos animados e da cor do filme, coloração do filme, que depois também posso falar mais à frente, etc. Portanto, isto é um modelo reduzido. É muita coisa, parece muita coisa, mas para a publicidade isto é um modelo muito reduzido daquilo que é a execução de um filme de publicidade, está bem? Costumam ser muito mais pessoas envolvidas, mas pronto, para este projeto eu acho que se enquadra. É óbvio que nós não vamos ter isto, por exemplo, a maior parte das pessoas que vão estar a trabalhar e vão estar a entrar no Big The Move não vão ter todas estas pessoas a trabalhar na equipa, mas é só para termos uma ideia, porque depois o que interessa mesmo é como é que nós materializamos isto. Alguma dúvida em relação a esta parte? Estão a ouvir, não estão? Não, sim. Ok, tudo bem. Estamos a ouvir, mas já. Ok. O script, portanto, o script é o que nós chamamos ao script, a nossa tradução em publicidade do script é o descritivo, porque o script, como não é técnico, em publicidade o script não é tão técnico como, por exemplo, em ficção. O script em ficção, ou seja, é mais técnico do que em publicidade. Em publicidade o script é um descritivo. É aquilo que o cliente gostaria de ver no filme que está a propor. Nesse script, ou seja, ele define aqui o tom do filme e o que é que eu gostava de ver. Eu vou ler aqui para vocês. É uma série de crianças, comporta-se como todas as crianças quando querem pedir algo aos pais ou a alguém. Surgem por trás de um adulto e puxam a camisola até à exaustão. Ou tocam nas costas insistentemente. Com os seus mini indicadores,
ou repetem 1000 vezes o por favor, vá lá, tudo para chamar a atenção. E claro, como não conseguem o que querem, fazem birras, choram, ficam zangados, batem com os pés no chão. Mais tarde, revelamos que todas estas crianças são crianças da Fundação Halo e que aquilo que estão a pedir é bastante diferente do que habitualmente as crianças pedem. Isto foi-me enviado assim, cru. E eu, no início, não entendi o que é que era suposto ter aqui. Portanto, quando nós estamos a fazer a adaptação de uma ideia que vem assim um pouco no ar, seja de uma obra literária, seja de uma ideia que vem de uma agência, às vezes ela vem assim, um bocado crua, nós não sabemos como materializar isto, não sabemos como tornar isto, ou seja, nem percebemos a ideia para torná-la filme. Falando com a agência, o que eu entendi foi que a ideia principal do filme era que todas as crianças têm direito a fazer as suas birras, porque são crianças, não é? Mas as crianças da Halo fazem birras para pedir coisas que normalmente as crianças não pedem, que seria, por exemplo, em vez de estar a fazer uma birra para pedir um boneco, ou um iPad, ou um telemóvel, estariam a fazer birra para pedir, sei lá, uma secretária, livros para ler, uma cama com um estrado e um colchão, ok? Então eles queriam criar este paralelo e queriam, através desta metáfora, criar um mundo onde existiam crianças que, ao início, podemos pensar que são meninos mimados, mas que, no fim, nos revelam que o que eles querem é os bens essenciais. Mas que têm direito a fazer birras como todas as outras crianças. Portanto, a Halo fornece estas condições às crianças para que elas sejam iguais a todas as outras. Não é que elas sejam diferentes, mas é para que elas façam tudo o que as outras crianças fazem sem quase se aperceberem disso. A nota de produção que nós tínhamos é que os cenários para este filme retratam ambientes de casa e assumem um tom de naturalidade com um look quase home video. Os protagonistas dividem-se entre crianças principais e adultos que nunca vemos as caras deles. Portanto, eu olhando para isto eu fiquei um bocado assustado porque eu confesso que no início quando eu lia eu não percebia bem onde é que eles queriam chegar com estes conceitos e tudo mais. E é por isso que depois nós temos que debater dentro da nossa produtora, entre a equipa de realização, o que é que está a querer ser passado aqui. Nós conseguimos decifrar o que era suposto passar e chegámos à conclusão que o que tem que ser criado aqui era um ambiente quase descaracterizado que fizesse lembrar uma casa onde estão essas crianças e elas estão a pedir alguma coisa a um adulto. Esse adulto não precisa de ser necessariamente o pai ou a mãe, porque o adulto é a representação do contribuinte. Ok? Portanto, nós tínhamos tudo isto nas nossas mãos para conseguir fazer este filme. O que é que eu fiz? Agarrei nesta ideia e quis torná-la filme. E para isso, ela tinha que se tornar visual. E para ela se tornar visual, eu consigo criar uma pequena história à volta desta sinopse e consigo chamar um desenhador para que ele consiga desenhar cada quadro e me construa um storyboard sobre esta ideia. Então o que é que eu fiz? Eu imaginei um filme onde, no início, nós criássemos aqui uma relação, uma espécie de mixed feelings, ou seja, nós estávamos ali, não sabíamos se gostamos destas crianças ou se não gostamos destas crianças, não sabemos no início o que é que se está a passar, por isso é que, como vocês estão a ver aqui no plano número 1, aqui do lado no canto superior esquerdo, nós vemos a cara de uma criança assim um bocadinho... ela está expectante, mas está triste. No plano 2, entrava uma mão no enquadramento e tocava no ombro de um adulto que nós não vemos, está descaracterizado, não sabemos quem é. Depois, no plano 3, vemos uma criança numa cozinha a puxar a roupa de um outro adulto e nós ficamos ali, cria uma intriga no espectador, nós não sabemos o que é que se passa, porque é que eles estão tão mimados. No plano 4 e 5 já revelamos um bocadinho mais, porque nós já ouvimos uma das crianças no fundo de um corredor a pedir alguma coisa. Sobre a imagem, há um texto que vocês estão a ver aqui, este voz-off, VO que vocês estão a ver aqui, foi transformado num texto que ia sobre a imagem. Então, sobre a imagem, quando nós víamos estas crianças a fazer estas birras, aparecia a frase: crianças, sempre a pedir coisas. Ok? Plano 6, vemos uma criança a fazer birra no chão. Plano 7, vemos uma criança junto a uma secretária a pedir alguma coisa a um adulto. Nestes planos, no 7 e no 8, aparecia a frase: são todas iguais. E as crianças da Fundação Halo não são diferentes. Depois vemos uma criança que estava na cozinha a olhar para cima e aí sim
revelamos o conceito. Então, aqui começamos a perceber que o que elas estão a pedir a partir do plano 8 são bens essenciais. Uma quer uma secretária, um quer um roupeiro, um quer uma mesinha de cabeceira, outros querem uma cama com um estrado, ok? E o filme termina com, ou seja, com o que o espectador deverá fazer, porque é aí que entra o IRS. Quando está a entregar o IRS, faz a consignação e entrega com 0,5% para ajudar as crianças, porque elas tenham sejam iguais a todas as outras. Então, e o filme termina assim. Então, isto foi algo que eu tive que tornar visual, porque o cliente não conseguia transformar isto num filme, mas sabia muito bem o que queria. E muitas vezes vem através de, sei lá, o cliente sonha que gostava de ter um filme desta maneira e tal, e depois nós temos que torná-lo visual. E quando nós não temos, portanto, o storyboard, que normalmente o storyboard tem estes quadros que vocês estão a ver aqui, com a descrição da ação, nós tivemos que fazer 2 em 1, que era agarrar nesse storyboard, torná-lo shooting board para que aquilo que vocês estão a ver aqui é aquilo que nós vamos ver no filme e que seja prático, para que o cliente diga, ok, então é isto que eu vou ver no filme. Ok? E termina com o logotipo no plano 17, como vocês estão a ver. Ok? Fui claro? Há alguma questão? Não, por agora. Acho que não há dúvidas. Ok. Deixa-me só. Depois, o exercício seguinte, que isto também se aplica, portanto, a todos os que queiram participar no concurso. Quando nós definimos, seja visualmente através do shooting, seja por extenso, através de uma narrativa, onde nós explicamos o que vai acontecer no filme, passamos ao trabalho de produção. O trabalho de produção passa por muitas fases. Uma das fases mais importantes será arranjar os sítios onde nós vamos filmar. Nós chamamos as locations, os decors. Onde é que nós vamos fazer este filme? E o desafio aqui era, onde é que existe uma casa descaracterizada que não pareça, num primeiro olhar, uma casa de uma família, para que a criança não se relacionasse com o adulto como se fosse o filho, não, isto é a representação das crianças da aula e a representação do contribuinte. Então este sítio tem que ser descaracterizado ao ponto de nós sentirmos isso, esse vazio e um pouco impessoal. Nestes casos, nós temos sempre uma pessoa que é um agente que vai a várias casas e contrata vários imobiliárias ou então casas de cena que são utilizadas em filmes e em séries, traz-nos uma lista de casas e apresenta-nos estes espaços. Por exemplo, no exemplo na Bíblia Move, esta fase seria, por exemplo, onde é que nós vamos filmar o nosso filme? Será na escola? Será em casa? Será no Rio? Pode ser uma peça de animação? Mesmo uma peça de animação ou em pós-produção, nós também temos que definir que sítios são esses, como é que vamos desenhá-los, onde é que eles são, e esta é uma parte fundamental, porque é onde o realizador entra, inspeciona esses sítios, vê que tipo de enquadramentos faria, como é que imagina as crianças nestes espaços, como é que elas falam, que tamanho é que tem para, por exemplo, colocar um material de imagem, sejam as câmaras, sejam os trilhos para fazer movimentos, seja toda a equipa também e acomodações. E então chegámos a uma casa onde nós iríamos filmar e eu vou-vos mostrar como é que nós preparamos isto. Nós preparamos os espaços, escolhendo o espaço, propondo o espaço ao cliente e depois enquadrando esse espaço nas nossas referências e no nosso shooting. Então, as duas fotos em cima e em baixo que estão aqui do lado direito são as fotos reais do espaço que nós encontramos e descaracterizado para fazer o nosso filme. No meio, do lado direito, nós temos a referência visual daquilo que nós imaginamos que seria a nível de iluminância, a nível de cor desse plano e de enquadramento desse plano. O enquadramento é a perspectiva e o tamanho da escala do plano que nós estamos aqui a ver, ok?
E depois, do lado esquerdo, como vocês estão a ver, é que cenas é que nós faríamos neste espaço. Então nós subdividimos aquele shooting board que vocês viram atrás e depois trazemos para cá e enquadramos a cena neste espaço. E aqui juntam-se 3 universos, que é o universo da referência, o universo da localização real e o universo do nosso shooting board. E nestes 3 em 1, nós temos onde é que nós conseguiríamos esta cena do filme. Ok? Depois temos uma cozinha. Precisávamos de uma cozinha. As fotos à direita, em cima e em baixo, são fotos da cozinha real, onde nós íamos filmar. No centro, temos as referências visuais, aquilo que o cliente vai ver, que seria, por exemplo, o resultado final. Não é feito por nós, são referências que são de pesquisa na internet, por séries ou filmes que nós vemos, onde nós temos ali um vislumbre daquilo que nós queremos para o nosso filme. Do lado esquerdo, outra vez, que cenas é que faríamos neste espaço? O plano do corredor com a criança. Como vocês estão a ver, faríamos nas fotos à direita, em cima e em baixo, neste corredor. Ao centro, teríamos visualmente como é que seria esta cena. Do lado esquerdo, temos que planos é que faríamos neste espaço. Ok? Nós definimos cena, a cena de um filme muda quando o espaço onde nós estamos a filmar também muda. Ou seja, por exemplo, se eu estou neste espaço do corredor e logo a seguir vocês no filme passam para o espaço como a cozinha, nós fazemos uma mudança de cena. Se nós temos, por exemplo, 2 enquadramentos no mesmo espaço, não estamos a mudar de cena, estamos a mudar de enquadramento. Se no mesmo espaço nós tivermos uma cena de dia e depois um outro momento à noite, nós também mudamos de cena, porque a luz também obriga à mudança de cena. Então a descrição, quando nós estamos a definir um shooting board, nós dizemos que a cena de dia, mesmo sendo no mesmo espaço, é diferente da cena da noite. Está bem? Pronto, isto para definir cena, que é diferente do enquadramento. Está bem? Enquadramento é aquilo que a câmara capta. Aqui mais um exemplo, que seria a cena do quarto, e vocês estão a ver aqui à esquerda o que é que faríamos neste quarto, e depois a cena do escritório, onde é que nós faríamos referências visuais e os decors reais. Aqui a cena da cama. Pronto. E isto era a maneira de nós, através do shooting, depois trazermos o shooting para o decor real. E isto é um exercício que depois nós muitas vezes fazemos o shooting antes de conhecer essa localização real. Por isso é que estas equipas procuram a casa onde aquilo poderia ser feito. Então tem que ser uma casa com as características que já vão no shooting. Às vezes é fácil de encontrar, outras vezes é mais difícil de encontrar, outras vezes fica ali aquém, mas por norma conseguimos sempre um sítio, nem que seja preciso intervenção da equipa de arte para transformar o espaço, para tornar aquilo que nós queremos. Claro que nós não vamos ter essas mordomias todas quando estivermos a fazer os nossos filmes para o concurso, mas é só para vocês terem uma ideia que a localização pode ser alterada por estas equipas de arte. Não tendo essas equipas de arte, nós próprios alteramos os decors, as localizações onde estamos a filmar, utilizando adereços nossos, porque aquilo que a câmara capta é aquilo que o espectador vê e é a história que nós queremos contar. Portanto, aquilo que nós definimos é, colocamos a câmara, definimos o nosso enquadramento, onde é que nós queremos filmar e depois adereçamos esse enquadramento para que ele pareça algo que nós queremos transportar para o nosso filme. E é onde se passam as cenas com os atores. Está bem? Depois, em cada cena, teríamos que ter os nossos atores, é feita uma pesquisa com uma equipa de casting dos atores que nós queremos para o nosso filme e que se enquadram em cada situação, ok? E depois cada ator faz uma pequena performance. Como nós estávamos ainda há 2 semanas ou seja, muitas crianças ainda estavam em férias e estava muito complicado combinar presenças em sessões de casting, nós o que pedíamos era a self-tape. Então as crianças gravam-se nas suas casas a encenar o que é pedido
e depois essas cassetes são enviadas para nós. Normalmente nós temos médias de, sei lá, entre 20 a 30 crianças para um casting de 5, para termos sempre 2 opções, e depois fazemos uma triagem para ficarmos com uma criança para cada situação. Há um documento que é enviado a esta equipa de casting com aquilo que eu idealizo para a cena. E elas fazem uma performance curta, não é? E depois é enviado para mim para eu avaliar e depois escolher a que mais se adapta. Está bem? Eu até posso ter aqui. Isto foi uma nota que eu enviei para a empresa de casting. E eu digo, como as crianças vão apresentar self-tape cast, o que iremos avaliar será para todos a mesma performance. Peço que façam 2 planos, um de corpo inteiro e outro aproximado de peito. Isto é linguagem técnica, está bem? O plano aproximado de peito é um plano que vai aqui do peito até à cabeça, do momento em que pedem algo a um adulto, como um brinquedo, uma consola, um telemóvel. Com o tempo a birra vai escalando ao ponto de começarem a gritar e a chorarem quando pedem o que querem. O primeiro momento do pedido é importante. Antes de quebrarem em gritos e choro, preciso que peçam insistentemente ao adulto aquilo que querem. E só depois começam a gritar e a chorar. Portanto, isto são coisas muito objetivas e são coisas que são pedidas a estas crianças, são muito objetivas para elas depois trazerem para o nosso filme e para o dia da rodagem. Okay? Não precisa ser necessariamente o que vai acontecer lá. Há alturas em que é preciso sermos mais objetivos, mas neste caso não era preciso. Eu só precisava de ver se elas conseguiam fazer birras, porque, como se diz por aí em publicidade, que é uma coisa que é quase... É só nossa, é que filmar crianças e animais é o mais difícil em publicidade, ok? Porque as horas é sempre muito difícil manter controlado, é muito difícil dirigir, e crianças, atores também são difíceis, por incrível que pareça, mas... e então estas notas têm que ser mandadas desta maneira, e os castings são um bocadinho mais simplificados para elas. Estes eram os nossos atores. Portanto, para o primeiro menino em que aparece a chorar naquele primeiro plano, quando o filme começa, nós tínhamos o Diogo. Depois a menina da cozinha nós tínhamos a Maria. A menina do escritório era aqui a Matilde. Depois tínhamos um menino do corredor, que era o João. E tínhamos os 2 irmãos, que era o Martim e a Ana, se não me engano. Sim, que eram os irmãos Churrasqueiro. Está bem? Quando todos estes meninos tinham uma self-tape e faziam a performance. Pronto. No nosso caso, por exemplo, para um concurso como o Bíblia Move, o que é que nós vamos fazer? Nós, os nossos amigos, familiares, etc. Eu acho que é um exercício interessante, antes de filmarem estas pessoas, perceberem se elas funcionam para o vosso filme e para a vossa linguagem. Então antes de filmar, pedir-lhes uma performance, pedir-lhes ou seja, porque às vezes nós ali percebemos o que é que nós podemos fazer com eles antes até de irmos para a rodagem, porque muitas crianças ou adultos ou atores dão-nos pequenas nuances, pequenas coisas na sua performance que depois ajuda para que nós consigamos dar uma escala de interpretação melhor ao filme. Eu tenho aqui alturas em que tive crianças que estavam 100% definidas e que eu tinha a certeza que serviam para aquelas cenas, mas depois surgiam outras que traziam uma coisa diferente, que de repente se adequava mais e eu depois mudava. Então é bom nós fazermos esse exercício com os nossos alunos, com os nossos pais, com os nossos colegas, porque antes de nós filmarmos com eles, pedirmos uma performance, quase de uma apresentação, para perceber se eles funcionam para a cena que nós queremos fazer. Está bem? Tudo isto depois era definido num cronograma que acaba por ser a parte mais interessante, mais importante do processo, que é como é que nós vamos fazer o filme, quando é que nós vamos começar e que fases é que nós vamos, ou seja, por que fase é que nós temos que passar para entregar um filme do princípio até ao fim, porque muitas vezes o que é que acontece? Depois de filmar nós precisamos de editar, depois de editar precisamos de sonorizar, depois de sonorizar precisamos de pós-produzir. Então, todas estas etapas podem se enquadrar num cronograma ao longo do tempo. Nós não precisamos de confundir tarefas e de acumular tarefas que depois à última da hora não vamos conseguir concretizar. Se tudo for enquadrado dentro do cronograma dia a dia, eu acho que nós conseguimos sempre a entrega no dia que está proposto e não se calhar no último dia antes das inscrições para o concurso. Então, nós aquilo que fazemos em publicidade, como vocês estão a ver aqui, nós tínhamos uma reunião de kick-off. Isto é o primeiro cronograma que depois andou todo para a frente e acabou na semana passada, tipo há 2 semanas. Mas para vocês verem, isto foi pensado entre março e abril. Havia a tal reunião de kick-off que eu vos falei no dia 23.
Havia uma pré-produção que é onde nós tratamos de tudo o que vocês viram até agora, as localizações, os atores, a arte, a guarda-roupa, etc. Depois, a pré-PPM e a PPM do dia 30 e 31 é a pré-production meeting, onde nós falamos com o cliente e com a agência como é que vai ser feito o filme, onde é que vai ser feito o filme e com quem. Okay? Depois, na sexta-feira, já temos a pré-produção, que é a intervenção na casa e nos espaços. Okay? E depois, no dia 4, temos as filmagens. Estas filmagens é só captação, nós agarramos nas câmaras, captamos, ensinamos a performance dos atores, são filmados pequenos momentos, até mesmo sem atores, para nós podermos ter contexto. E depois, aquilo que nós chamamos o offline é quando nós reunimos todas essas imagens que foram captadas no dia 4 e depois editamos essas imagens num programa de edição, fazemos o corte e a costura. Isso é o chamado offline. Okay? Então temos um dia para editar o filme que nós idealizamos. No dia 6, nós tínhamos a aprovação, que basicamente nós todos nós vemos todos juntos o filme como ficou, porque o offline é só feito entre mim e o editor. Nesse offline existe uma aprovação onde são ajustados alguns pontos que nós ou o cliente achemos que estão exagerados ou planos que nós queremos ver mais, etc. E quando este offline é aprovado, que é só a edição, depois vai para um processo chamado online. Esse processo online é o acabamento do filme. É onde o filme é corrigida a cor do filme, é feita a sonorização do filme, são feitos os grafismos, a animação do texto, os logotipos, essas coisas todas. E depois há uma entrega final. E como vocês estão a ver, do dia 23 ao dia 8, foi só a fazer este filme. Nós tivemos este tempo todo para fazer este filme e muitas vezes não temos este tempo todo para fazer os filmes. Mas se nós conseguíssemos enquadrar isto, mesmo que de uma maneira mais amadora, e não tínhamos os meios que nós temos aqui, enquadrar isto num cronograma tal e qual como está aqui é um modelo que se adequa a qualquer obra cinematográfica. Okay? Porque o offline e o online são etapas comuns a todas as obras cinematográficas. A pré e a pós-produção, depois vocês podem enquadrá-la de acordo com o tempo que vocês também têm disponível. Okay? Mas se tudo for organizado desta maneira, vocês vão ter a entrega no dia que vocês propuseram. Okay? Tem é que estar constante num cronograma que seja distribuído pela equipa toda, atores, quem vai filmar, professores, alunos, toda a gente, e depois esse dia da entrega é trabalhado para que antes do dia da entrega haja estas etapas todas, ok? E eu acho que aqui é tudo, a nível do desafio que foi fazer este filme. Agora, o mais interessante seria vocês verem o filme, não é? Para verem a obra final. Eu vou só aqui tirar aqui a partilha. E é isto. Há alguma dúvida, alguma coisa que me queiram perguntar, entretanto? É muita informação, não é? Talvez depois de ver o filme. Ok. Eu vou partilhar aqui. Tive que partilhar outra vez porque o som às vezes não vai. Então eu vou partilhar com vocês aqui o filme. Só um minuto. Ok. Digam-me se depois ouvem o som. Conseguem ouvir som? Sim. Ok. Então eu vou passar aqui o filme. É 1 minuto, está bem? Por favor. Por favor. Vá lá. Posso? Alá! Queres que eu grite? Vá lá, por favor, é uma secretária. Nós mamozinha de cabeceira. Podes ter um roupeiro, posso? Por favor, um estrado. E um colchão.
E aqui está, depois a obra final. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Anderson. E é isto, se quiserem mesmo acompanhar o trabalho que tenho feito ultimamente, porque há coisas, pronto, que muitas delas estão neste momento em televisão, depois, se vocês depois indo ao site, eu posso partilhar aqui, se eu estiver aqui com vocês, muitas delas vocês se calhar até já viram, mas no site eu tenho alguns trabalhos dos quais tenho estado, ou seja, os últimos trabalhos que eu tenho feito, mas toda a estrutura do trabalho que nós fazemos em publicidade é uma microestrutura daquilo que é feito em cinema, está bem? A única questão do cinema é que existem passagens que são mais específicas, a logística é completamente, ou seja, é muito mais exagerada, existe muito mais departamentos, mas tudo se resume a este documento. Existe um documento onde todas estas coisas são propostas, seja para o cliente, porque mesmo em cinema existe um cliente, seja o estúdio de cinema, seja um patrocinador, e depois isto tudo tem uma apresentação. Essa apresentação é feita ou seja, nestes enquadramentos que eu vos mostrei, seja em micro ou macro estruturas, está bem? Portanto, a publicidade está mais próxima do cinema do que aquilo que normalmente por exemplo, televisão, ou ficção, por exemplo, como as telenovelas. Estão a perceber? Mesmo a nível de circuito cinematográfico, nós chamamos o circuito fechado de câmara, a publicidade é muito mais parecida ao cinema, porque depende de uma câmara só, muitas vezes pode até ter multicâmara, mas são câmaras de cinema profissionais, com sensores diferentes, do que as câmaras que são utilizadas, por exemplo, em televisão, de circuito fechado, em regi, onde, por exemplo, um realizador tem uma data de televisões à sua frente e vai disparando com 3 ou 4 câmaras, aquela que é mais adequada para descrever uma cena. Mesmo a iluminação feita em televisão parece muito pouco com aquela que é feita em cinema. Cinema depende muito mais de luz natural e de luz manuseada por o diretor de fotografia, do que propriamente em televisão, que é tudo em estúdio, é feito com aquilo que nós chamamos o fill light, que são caixas de luz que são feitas para que a luz não mude ao longo do tempo. Existe uma pergunta muito frequente que me fazem, é porquê é que as novelas não têm o aspecto das séries ou dos filmes? Tem tudo a ver com questões orçamentais. A televisão é imediato, é feita através de direção em regi, com estas luzes que estão criadas para não serem mexidas. Em cinema, cena para cena, a luz é sempre mexida, depende muito de luz natural, e as câmaras normalmente costuma ser só uma e são utilizadas duas quando a cena assim o exige, está bem? Então nós trouxemos para este filme de consignação uma linguagem cinematográfica e não televisiva, ok? Então era esse o desafio que a cliente também queria. Ela não queria um filme que parecesse uma peça televisiva como uma série, ela queria um filme que parecesse mesmo, tivesse uma componente cinematográfica, uma textura cinematográfica.